Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar o resultado do Simoeb 2021. Para avaliação desse ano, os alunos foram divididos, sendo que o primeiro grupo ficou do primeiro ao quinto ano e o segundo grupo do sexto ao nono ano. Os alunos do primeiro ao quinto fizeram duas avaliações, sendo o Simoeb e a avaliação formativa do MEC. Os alunos do sexto ao nono só fizeram Simoeb. Essas avaliações foram aplicadas em 2 dias. O dia 1, como está aqui indicado, foi aplicado as disciplinas de arte e educação física para os alunos do primeiro e quinto ano, e na formativa eles fizeram as questões referentes à língua portuguesa. E já do sexto ao nono ano, fizeram educação física, língua portuguesa, redação e arte. Entre os parênteses, vocês conseguem verificar aqui, quanto as questões tiveram de cada uma dessas disciplinas, ok? Já no dia 2, os alunos do primeiro ao quinto fizeram Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso pelo Simoeb e pela avaliação formativa fizeram somente as questões de matemática. Do sexto ao nono fizeram Matemática, Histórias e Ciências, Geografia, Ensino Religioso e Inglês, ok? Adianto que nesse relatório vai ser apresentado somente o resultado das questões referentes ao Simoeb, ok? Então vai ser isso aqui, essas questões aqui foram levantadas. A avaliação formativa ficou momentaneamente de fora desse relatório, porque esse relatório já foi entregue aos professores quando eles fazem o login lá na área correspondente à avaliação formativa do MEC, tá? Então, não foi incluso as questões de português e matemática nesse relatório, mas vocês podem estar conferindo o resultado lá na sua plataforma, tá? Usando o seu login e senha. Tá, e onde é que eu encontro, onde é que eu faço para acessar o relatório, professor? Olha só, você vai entrar aqui no site educanovomundo.com.br/Simuaeb, tá? Com 2 As, tá, gente? educanovomundo.com.br/Simuaeb. Aqui você vai encontrar a descrição detalhada de toda a metodologia que foi desenvolvida para a elaboração desse relatório, tá bom? Então aqui eu coloco um parágrafo para explicar o relatório. Aqui temos o relatório propriamente dito, né, que seria um painel. Aqui eu detalho o que é o Simoeb, como foram organizadas as questões, aquela mesma descrição que eu mostrei para você ainda agora no slide, estão detalhadas aqui, incluindo também, tá, gente, os alunos do pré-1 e pré-2, tá, que a gente não fala nos slides, mas os alunos do pré-1 e pré-2 também foram avaliados. Aqui, como os dados foram tabulados, né, nós recebemos as avaliações e lançávamos tudo nessas planilhas, tá, indicando aqui, já que as questões eram de múltipla escolha, nós íamos digitando qual era a escolha do aluno, né, que letra o aluno tinha escolhido, e numa planilha, e essa planilha ia ficando coloridinha, né, sendo verde para as questões que foram certas e vermelha para as questões que foram erradas, tá? Quem tivesse deixado alguma questão em branco ou nula, ficava com a coloraçãozinha assim, com a coloração... Opa, peraí. Com a coloração amarelinha, tá? Então ficava nesse formato. Como foi organizada a pontuação de cada aluno, aqui eu coloco a fórmula que foi indicada, foi utilizada para realizar o cálculo da média geral, como os alunos foram classificados, porque aqui, gente, eu vou ter uma taxa percentual, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, que cada questão certa, nós atribuímos aqui 10 pontos, tá? 10 pontos. Então, o aluno acertou, ele ganha 10. Se o aluno errou, ele não pontua, né? Fica com 0. No final, é feita uma divisão entre a quantidade de pontos que o aluno obteve pela quantidade de pontos máxima possível. Então, se eu tenho uma prova com 10 questões, a quantidade máxima possível é de 100 pontos. Se eu acerto as 10, o máximo que eu consigo chegar é em 100 pontos. Mas supondo que aquele aluno acertou só 7, ele obtém 70 pontos. Então, o que vai ser feito? Vai ser feita a divisão
de 70 dividido para 100, né? O que dá um percentual de 70%, tá? Isso seria uma conta com números arredondados, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, é feita essa divisão. Quantos pontos o aluno tirou, dividido pela pontuação máxima que ele poderia ter tirado. O ideal é que dê 1, né? Que dê 100%, né? De acordo com o nível, né? A taxa de acerto que aquele aluno obteve, nós classificamos os alunos por níveis, tá? Sendo aqui, ó, o nível 5, para os alunos que acertaram de 81 a 100%. O nível 4, para os alunos que acertaram de 61 a 80%. Alunos do nível 3 acertaram entre 41 e 60%. Nível 2, alunos que acertaram de 21 a 40%. E nível 1, aqueles alunos que tiraram 0 ou até 20%. Tá? Esses alunos são colocados aqui no nível 1. Aqui eu coloquei uma explicação rápida, pessoal, do impacto que os faltantes tiveram aqui no cálculo final, tá? Alunos que faltaram, eles impactaram muito negativamente na média final da turma. Então, aqui tem um detalhamento, tem até um exemplozinho para facilitar a compreensão. E no finalzinho aqui da página, eu deixei um formulário para que você, vendo o relatório, indique aquilo que você considera que foi interessante, que você gostou, ou até mesmo coloque sugestões de melhorias. Por exemplo, professor, no outro relatório que eu vi, eu tinha um indicativo de tal e tal coisa, eu gostaria que nesse fosse incluso. Não, professor, eu fiz um relatório, vi um relatório do Estado em que os dados eram mostrados dessa forma. Então, se tu tiveres alguma sugestão, algum dado diferente que a gente não tenha mostrado aqui, você pode utilizar esse formulário aqui, ó, preenchendo o seu nome, e-mail e digitando aqui a sua mensagem para que a gente consiga ter esse seu feedback e melhorar então a nossa entrega, tá? Então vamos ao relatório. O relatório em si é esse painel, tá? Esse painel aqui, ó, que você vai observar na sua página. Ele geralmente vai aparecer pequenininho assim, mas para facilitar a visualização, você pode clicar nessa setinha aqui, ó, tá? Nessa setinha que eu estou colocando aqui com o mouse, que ela vai expandir esse painel, mostrando ele em tela inteira, né? Tela cheia. Caso você queira ver numa guia, numa aba separada, você clica nesse botão verde que ele vai carregar numa aba separada. Eu vou fazer a demonstração da análise aqui nessa mesma página para facilitar. Então, clicando aqui, ó, ele vai expandir, ocupando a tela inteira, dizendo aqui a mensagem que se eu clicar nesse X aqui, ó, eu vou voltar para a página anterior, tá? Então, não se preocupe se o seu computador ficar com a tela inteira, ocupando tudo. Só passando o mouse aqui em cima, ó, ele já aparece o X e você clica e ele volta para onde estava antes. Então, aqui você tem, nesse relatório, aqui alguns dados na parte superior, tá? Indicando aqui na ordem, né? Alunos avaliados. Então, aqui eu estou vendo que no município, tá, gente? Olha aqui, ó, visão geral, município. Tá? Eu estou vendo aqui que tem 734 alunos de 943, tá? Então, essa quantidade aqui são os alunos que foram avaliados. Aqui eu tenho a taxa média de acerto, tá? Do município inteiro. Então, eu somei todas as pontuações dos alunos do município, dividi pela pontuação máxima, conforme eu já falei anteriormente, e o resultado foi isso. E de acordo com os níveis, você observa que o nível médio ficou nível 3, tá? Aqui eu coloquei a frequência, um gráfico para indicar a frequência daquele aluno, então ficou 76%, ok, de frequência. E aqui eu dividi a frequência por dias, tá? Então, no dia 1, eram esperados 943 alunos, vieram 688, indicando uma participação de 73%. No segundo dia, estava previsto 717 alunos, vieram 570, sendo que uma frequência de 79%. Tá? Eu sei que está pequenininho, tá, gente? Mas quando você for abrir no seu computador, você vai conseguir visualizar com mais detalhes.
E aqui na lateral eu tenho a classificação por escola. Então observem aqui, ó, que essa tarja azul indica a porcentagem de acerto que aquela escola, de modo geral, tirou, tá? Aqui eu tenho a distribuição dos alunos por níveis, tá? Então, nível 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu tenho dizendo quantos alunos estão em cada nível. E aqui eu digo a porcentagem, tá? Em relação ao total daqueles alunos em relação a cada nível. Então, observem que a maioria dos alunos estão aqui no nível 1, né? 260 alunos estão no nível 1. Aqui foram colocadas um gráfico referente à entrega das apostilas. Esse gráfico, tá, gente, ele não está refletindo a realidade, né, propriamente dita, porque os dados que a gente recebeu estavam incompletos, tá? A gente não conseguiu fazer a coleta adequada com todas as escolas, a gente só colocou aqui algumas que a gente tinha e serviu de parâmetro para a gente poder medir mais ou menos. Então, observem que no começo a entrega, né, era feita de uma maneira bem massiva, né, e a devolução era bem compatível, né. No final das contas, a devolução diminuiu muito. Pode ser também que devido ao atendimento online, aquela questão de atendimento pelo WhatsApp, e muitos professores utilizaram também o Google Sala de Aula para fazer o atendimento, então pode ser que essa queda aqui no final tenha se dado por conta disso, tá? Mas a nossa intenção é verificar se a escola que tirou a nota maior foi a escola que teve maior participação no ensino remoto. Mas esse levantamento não está refletindo a realidade, como eu falei, por falta da padronização na coleta de dados. Aqui embaixo eu tenho desempenho por etapa. Então tem aqui ó, o pré-2, o pré-1, tá? O segundo ano. Então eles estão classificados, pessoal, em ordem decrescente de acordo com a porcentagem de acerto. Então, o pré-2 foi uma etapa que teve maior número de acertos. E o que é mais legal desse relatório é que você pode, simplesmente clicando no nome da escola, por exemplo, aqui a creche, tirou 55%. Se eu clicar nela, olha o que acontece. Todo o relatório é filtrado e ele só mostra os números referentes àquela escola que você clicou. Então, aqui na creche, eu tenho 69 alunos, desses 69, 43 alunos vieram, tá? Representando uma taxa de acerto de 55%. Eles estão no nível 3 e a frequência foi 62%, tá? A avaliação para a creche foi feita em um único dia, tá? Um único dia, não teve um segundo dia, foi só num dia. E aqui os níveis de alunos estão, a maioria, né, está no quinto nível, né, no nível 5, no nível de acerto mais alto aqui, ó. 52% dos alunos estão no quinto nível e 38% dos alunos estão no primeiro nível. Então, eles estão bem nos extremos, né? Outra coisa que a gente pode ver, pessoal, analisar, é que desses 43 alunos que fizeram a prova, 69, né, dos 69, somente 43 vieram fazer a prova, nós podemos ver que essa média aqui foi impactada negativamente pelos faltantes. Aí você fala, professor, mas eu queria ver a nota real, a nota só dos alunos que estiveram presentes. O que você pode fazer? Você pode utilizar esses filtros laterais, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, você, no cantinho, você tem aqui, ó, o filtros de frequência, onde você quiser ver só a nota dos presentes, você marca aqui, ó, presente. Ele vai calcular somente as notas dos alunos que realmente vieram. Então, observem que a média mudou bastante, olha só. O índice de acerto dos alunos que vieram foi para 88%, então eles ficaram no nível 5, aqui, ó, com 100% de frequência. Então, vejam que para a creche aqui, né, o resultado foi muito bom, né, se for calcular. Então, observem que o impacto dos ausentes foi muito pesado. Então, se viessem todos os alunos, a média final daquela escola seria muito maior, né? Aqui eu tenho o CIDS em segundo lugar, né? Se eu clicar aqui ó, no nome da escola, ele vai apresentar para a gente aqui, ó,
240 alunos fizeram a prova, de 287, com uma taxa de acerto de 52, o nível geral está 3. A frequência foi quase 80%, né? Então a gente teve uma frequência muito boa. E aqui a distribuição dos níveis ficou bastante espalhada, né? Ficou bem equilibrada. E aqui ele mostra que as etapas daquela escola, segundo, terceiro, primeiro ano, de acordo com seu nível de acerto. E aqui do lado, você pode fazer as suas análises filtrando. Ah, eu quero ver só os alunos que vieram. Como é que fica? Ó, clicou aqui no presente, ele vai filtrar e vai mostrar, olha, o nível foi para 4, né? Mesmo os alunos viessem presente em tudo, eles ainda ficariam com nível, não ficariam com nível máximo ainda, né? Ah, mas eu quero ver agora só os alunos que fazem uso, por exemplo, do transporte escolar. Aqui do ladinho você tem o filtro, né? Em que você, olha aqui, ó, transporte escolar. Se você marcar em não, ele vai te mostrar somente os alunos que não usam transporte escolar. Como é que a nota dos alunos foram? Como é que foi a frequência deles? Olha, professor, quem não usa transporte escolar teve uma frequência de 83% e uma taxa de acerto de 56%. Tá, mas eu quero ver agora só dos alunos que usam transporte. Aí eu marco aqui o sim, ó. Ele vai carregar os dados e vai dizer, olha, os alunos que usam transporte escolar tiveram essa frequência de 70%, taxa de acerto de 43%, né? Com essa distribuição aqui. Então, você pode ir analisando e verificando se realmente o impacto, né, do transporte escolar foi muito grande ou não, a diferença, né, entre as notas. É interessante que você analise, né, para a gente tentar fazer um estudo e dizer, olha, o transporte escolar nessa aplicação do CIMAEB foi definitivamente, foi decisivo, né, para a definição das notas, ou não teve tanto impacto. Então você tem condições de fazer essa comparativa. Outra comparativa que a gente pode fazer, gente, é dos alunos que têm alguma especialidade, tá? Os alunos que são classificados como PASE, ok? Se eu marcar em sim, ele vai me mostrar somente os alunos que são PASE, né? Que têm alguma especialidade, né? Então ele vai mostrar aqui pra gente aqui na escola Alcides, né? Tem aqui indicando que tem 7 alunos, a taxa de acerto foi de 40%, né? E eles realmente vieram bastante, né? Então, no primeiro dia dos 7 vieram 7, no segundo dia eram esperados 6 e veio 5. Então a frequência deles foi muito boa, né? Eles realmente vieram bastante para a escola. Outra coisa que eu queria falar é que se você pode filtrar por várias categorias aqui na lateral e filtrar aqui pela escola, filtrar aqui pela etapa. Então, eu quero saber do terceiro ano, como é que está o terceiro ano? Se eu clicar aqui, ó, no terceiro ano, ele vai mostrar para mim somente as escolas que possuem ali, no caso, o terceiro ano, né? De acordo com a escola que eu selecionei. E se você tiver com dúvidas, eu estou na dúvida de que escola que eu estou. É só você olhar aqui em cima, ó. Visão geral município. Que escola que eu estou? Eu estou na Alcides. Que etapa que eu estou avaliando? Terceiro ano. Qual é o PASE, né? Os alunos que são PASE, sim. Né? Eu estou só analisando os dados daqueles alunos que são PASE. Então, você olhando aqui para cima, você se orienta em relação ao que você está vendo, tá? A quais os dados que você está visualizando. Para você que não se confunda, né? Essas notas aqui são dos meus alunos regulares. Não, são os alunos que são PASE só do terceiro ano da Escola Alcides. Então, se você desmarcar essa caixinha, ó, aqui em cima fica só marcado o terceiro ano e agora sim, você está vendo todo o terceiro ano, tá? Então fica nessa indicativa. Ok, então aqui eu estou visualizando a visão geral do município. Se eu quiser ver detalhes da escola, tá, gente? Se eu quiser ver, por exemplo, detalhes da escola, né? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, no terceiro ano, eu vou visualizar somente os dados do terceiro ano. E se eu quiser voltar, eu quero voltar, professor, você clica de novo em cima do terceiro ano. Então, clicou uma vez, ele filtra, clicou duas de novo, né, no mesmo lugar, ele tira o filtro, tá? Aqui do lado você tem o botãozinho da escola, olha só. Clicando aqui na escola,
você vai observar que tem aqui uma caixa de texto aqui, ó, de listagem, para você escolher qual é a escola que você quer fazer análise, tá bom? Nesse caso aqui eu deixei inovação como exemplo. Aqui eu tenho 197 alunos no total, fizeram avaliação 169. A taxa de acerto foi de 35%, o nível 2. A frequência foi 83%, né? Então tiveram uma frequência boa em relação à média geral. E aqui está a distribuição dos alunos, tá? Aqui na lateral, gente, eu tenho a classificação das turmas daquela escola. Então eu tenho aqui, ó, tem o quarto ano C, foi a melhor turma, com 40% de acerto. Sexto ano A foi a segunda turma e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho a listagem, que é a classificação de qual a disciplina, né? Da classificação de acordo com a disciplina que aqueles alunos acertaram mais. Então, educação física para inovação teve maior taxa de acerto, de 49% das questões, ok? Então você consegue fazer. E aqui no lado, você consegue fazer a mesma análise filtrando somente os alunos que são presentes, aqueles alunos que usam transporte escolar ou não, e os alunos que são PASE ou não, tá? Então é interessante que você faça esses filtros para você analisando, né? Para você tirar e verificar, não, eu quero ver só a nota dos alunos que realmente fizeram. Será que a minha nota, a minha média, caiu muito por causa dos presentes, dos ausentes? Ó, aqui a gente observa que sim, né? Aqui, ó, 43%. Se eu tirar, ela vai para 35%, olha só. Uma média aumentaria muito, né? Se eu fosse contar somente os alunos que vieram, tá? E assim você pode fazer os estudos que você quiser. E de acordo com o que eu fui filtrando aqui, tá, gente? Aqui, ó. Eu quero só analisar os alunos que são transporte escolar e que vieram. Então eu vou ver aqui, ó, tá? Aqui nessa parte superior eu tenho um indicativo de quais os dados eu estou visualizando. Eu estou visualizando os dados da inovação, só dos alunos presentes e só do transporte escolar. Caso eu queira ver de uma turma, eu quero ver aqui do quinto ano C. O que aconteceu? Eu clico nela e ele vai apresentar para a gente, olha. Ok? Aí você fala assim, ah, professor, tem 13 alunos nessa turma? Não, isso não é 13 alunos, é porque são 13 alunos que usam transporte escolar, tá? Então tem que sempre se atentar nesse sentido. São alunos do quinto ano que fazem uso do transporte escolar e não são PASE, né? Então se eu tirar aqui esse filtro, tá? Ele volta, opa, deixa eu clicar aqui de novo, ele volta para aquele quadro anterior, tá? Aqui, ó, sexto ano B, está cadastrado aqui 25 alunos, 45% de acerto. Então, tá aqui, ó, sexto ano, só dos alunos que estão presentes, né? Então, se eu tirar aqui a marcação, eu vejo que, olha, 32 alunos, né, eram para fazer a prova, somente 25 vieram. Então, deram uma desfalcagem muito boa aí em relação à nota. E para finalizar, gente, a nossa apresentação aqui, ó, tem essa última opção, que é questões. Se eu clicar aqui em questões, eu vou ter essa análise, esse relatório, de acordo com as questões de cada etapa. Por exemplo, aqui eu estou no primeiro ano, ok? O primeiro ano está selecionado, e aqui em cima está indicando, olha, primeiro as questões do primeiro ano. Quantos alunos fizeram? 123 alunos eram para fazer e somente 102 fizeram a avaliação. Aqui ficou a distribuição por disciplina. Essa cor vermelha, ela indica a porcentagem de erros e a cor azul indica a porcentagem de acertos, né? De acordo com a legenda que está indicada aqui em cima, né? Olha aqui, ó. A azulzinha acertos e a vermelhinha são os erros. Qual é a ideia? É que você consiga identificar qual foi a disciplina que aquela etapa, né, teve mais dificuldade. Tá? Então, por exemplo, no primeiro ano, eu vou identificar aqui, ó,
que a disciplina de educação física é que os alunos tiveram maior dificuldade. Então, se eu clicar aqui, ó, em educação física, o que vai acontecer? Ó? Aqui embaixo, ele vai indicar para mim quais as questões que foram aplicadas àquela turma. E se eu colocar o mouse em cima, aqui, ó, ele vai mostrar para a gente qual foi aquela questão, tá? Então, por exemplo, a questão que eu estou identificando aqui, que tem a maior quantidade de erros, né? 86 alunos erraram e somente 37 acertaram, foi a questão de número 16, que ela falava sobre a questão da dança, né? Mostrava uma foto, uma figura, e pedia para que o aluno identificasse a dança que estava representada ali. Aqui eu tenho indicativo aqui, ó, de quais as alternativas foram as mais marcadas. Então, a letra C foi a alternativa que a maioria marcou, que é a alternativa correta, né? Ela está azulzinha porque ela está correta. E grande maioria foi branco ou vazio. Professor, o que isso que indica? Indica os faltosos, né? Aquelas alunos que não vieram. Então, eles tiveram ali, ó, um peso muito grande. Tá, mas eu quero ver só os alunos que estiveram presentes. Aí eu clico aqui, ó. Clico aqui na caixinha do presente. Ok? E vejo, gente, que a educação física não é mais a disciplina que os alunos têm maior quantidade de erros, não. Olha só, já mudou, tá? A figura aqui já mudou de quadro. Eu vejo aqui, ó, que a maior porcentagem de erro está em geografia. Então, para vocês verem o impacto que os alunos que faltam geram na nota final. Geografia. Essa questão aqui, gente, foi a que eles mais erraram. 75 alunos erraram. Aqui ela fala sobre a noção de tempo, né? Indicando o brinquedinho, né? Mostrando a foto de um brinquedo e pergunta se aquele brinquedo é do passado, do presente, do futuro, né? E a maioria dos alunos marcaram a letra B. Esse brinquedo é apenas do presente, né? Observa ali na letra B foi a quantidade maior que marcaram, sendo que a correta seria a letra C, né? De acordo com o que está azulzinho ali, ó. Então é bem interessante essa análise para você ver quais as dificuldades principais que seus alunos têm. Inclusive, gente, quando você coloca o mouse em cima aqui, ó, ele mostra lá em cima o número da questão e na frente a habilidade que aquela questão tem. Então você já faz uma análise e verifica. Pô, naquela habilidade os meus alunos ainda têm muita dificuldade, então eu preciso trabalhar isso com eles, tá? E assim você vai fazendo a análise sua. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui teve uma quantidade boa de acertos, né? Ela já fala sobre o tempo, né? A questão da temperatura ali do tempo, né? E então, uma maioria esmagadora acertou, né? Tiveram ali uns 50% de acerto, né? Analisando somente os alunos que fizeram a prova, né? Só os presentes. Aqui também, olha, a questão 38 também foi uma questão que acertaram bastante, né? Não tiveram muitas dúvidas. E a 44 aqui também, ó, a 40, eles também tiveram uma porcentagem muito boa de acertos, tá? Então, essa é o nosso relatório. Então, o que a gente espera é que você, professor, você coordenador, você diretor, façam uso desse painel aqui, ó, para você tentar identificar padrões na sua escola. Você faz anotações, vai discutindo, reúne o pessoal, troca uma ideia, verifica quais foram as questões que eles tiveram mais dificuldade, o que precisa ser trabalhado, tá? Lembrando que para analisar as questões, eu só consigo ver as questões da etapa que eu selecionar. Então, se eu clicar aqui, ó, no segundo ano, ele vai mudar aqui, ó, segundo ano aqui em cima, a quantidade de alunos, né, a frequência direitinho, e aqui eu vou só conseguir visualizar as etapas aqui do segundo ano. E aqui, gente, eu observo que no segundo ano, a maior dificuldade foi em história, né? Então, teve bastante aluno em história que teve muita dificuldade na resolução dessas questões, né? Aqui, ó. Se eu clicar aqui em história, eu vou identificar aqui, ó. Teve uma questão que 98 alunos
erraram, né? E aqui você colocando o mouse, ele mostra a fotinha de que questão que era, né? E aí você vê que eles realmente se confundiram bastante, né? A maioria pensou que era a letra A, né? Sendo que a correta seria a letra C, tá bom? E aqui, para analisar as outras questões, você pode clicar aqui, ó, tem a barra de rolagem, em que você vai rolando aqui, ó, e vai encontrando as outras questões, tá? Então é bem interessante essa parte para você conseguir fazer seus estudos, tá bom? Voltando lá para o começo, tá? Então é isso aqui, tá, gente? Espero que esse relatório aqui ajude você, coordenador, diretor, professor, a analisar e a verificar na sua escola o que realmente está acontecendo, como é que seus alunos realmente estão e o que pode ser feito para corrigir, né, e contornar essa dificuldade, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, tá, gente? Agradeço muito e até breve, se Deus quiser.